Estudos em Portugal apontam 5 dimensões de uma cidade inteligente: governança, inovação, sustentabilidade, inclusão e conectividade. São Borja é uma cidade com cerca de 60 mil habitantes, localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Inclusão. Inclusão diz respeito a integrar diferentes indivíduos e variados grupos de pessoas que habitam uma sociedade. Para além disso, a inclusão em uma cidade inteligente engloba a cultura, no acesso livre aos bens e serviços culturais e criativos para uma diversidade social e cultural. A Girassol, primeiramente, ela é um movimento social organizado, né? É uma reunião de pessoas que concordam, convergem com a mesma luta, que entendem a necessidade da existência desse movimento na cidade para potencializar as ações em relação às pessoas LGBTs. A DEVASB quer dizer Associação dos Deficientes Visuais e Amigos de São Borja. Nós criamos a nossa entidade em 25 de setembro de 2010. Criou essa associação assim, em função de que São Borja até então não tinha, assim, pelo menos uma entidade ou uma associação atuante, no caso, nessa causa. Existiam outras ONGs, outras entidades, mas a gente pensava que poderia ser feito algo mais, assim, no caso. Né? Reuniu um grupo de pessoas, algumas com deficiências, outras não, e formamos uma diretoria, né? Para trabalhar em função dessas pessoas com deficiência, no caso, né? Mais direcionada àquelas de baixo poder aquisitivo, né? Para estimular, para orientar, na inserção dessa pessoa na sociedade, né? O Perifa SB é o primeiro grupo de hip hop da história de São Borja, né? Ele veio para cá faz uns 3 anos, começou oficialmente em 2015, né? O público-alvo é o jovem da periferia, né? Porque por ser a maior parte da população da cidade, ser a parte da periferia, que é a maior parte, e em sua maior parte são adolescentes e crianças, porque cada família da periferia tem mais de 2, 3 filhos, né? O espetáculo da Scalco Academia, ele é um evento anual, que está indo para a 6ª edição esse ano. O primeiro, então, foi feito em 2011. E a gente trabalha com temáticas diferenciadas, relacionadas ou não com dança, com música. Então, cada vez que a gente pensa num tema diferente, a gente trabalha toda a proposta do espetáculo voltado para esse tema, com coreografias que variam desde estilo livre, passam pelo balé, tanto clássico quanto mais moderno, dança contemporânea, jazz, e assim a gente permeia o espetáculo. A minha arte, ela eu procuro fazer a minha gente, né, minha terra de São Borja, né, que são os índios mestiços, italianos e tal. E a minha coisa muito marcante na minha infância era no Formigueiro, ali do Paço, hoje Porto, ali onde o pessoal vai para lazer. Ali era uma área de intensa movimentação das camadas ribeirinhas ali, né? Então, aí eu peguei aquelas senhoras fortes, caras de índias e a minha gente, né? Que eu faço, né? Os gaúchos tocando gaita, que é o meu mundo. Mas a gente trabalha com tango, dança outros tipos de dança de salão, estilo livre, que daí a gente consegue ousar mais e trazer elementos de vários outros tipos, street dance, enfim, do clássico ao que tu pensar de mais contemporâneo, a gente consegue agregar no espetáculo e fazer essa coisa diversificada, né? Então, por exemplo, o que a gente ouve das pessoas é que nunca sabe o que esperar, que nunca se sabe o que vai ter, ou que, por exemplo, viu uma coisa, dali um pouco tinha outra que era completamente diferente, e é essa a proposta. Músicas gravadas a gente tem 22, e escrita, composta em produção, no total 150. Então a essência da letra, ela é mais do que... Ela conta mais do que a própria batida, do que a própria... né, o conteúdo da letra vale bem mais, né? E a gente tenta largar sempre uma letra bem sociocrítica, bem
bem não partidária, né, assim, bem neutra, só para o desenvolvimento, né, o desenvolvimento intelectual de quem está observando e está escutando. Tudo eu crio um material apresentado, né, da parte do rap, da música, né, do conteúdo, e a parte das pesquisas eu passo para outra gurizada, para outra equipe, né. Aí a gente tem uma equipe aí dentro, tem advogado, tem educadores sociais já formados, né, tem estudantes da Unipampa, tem fotógrafos, né, tem jornalista também, sabe, tem toda essa equipe aí. Eu passo para eles, eu preciso desse levantamento aqui, dessa pesquisa aqui de dados, né, e daí eu passo para eles como têm acesso tanto na universidade como na sua própria residência, né, porque dentro da periferia é ruim ter acesso à internet, acesso lan house não tem dentro da periferia, assim, né, é muito pouco, sabe. Nosso carro-chefe, no caso, como a gente diz, né, é essa campanha do LAC Solidário. A gente já está desde 2014, se não estou enganado, né, imbuído nessa campanha aí. E a gente capta, arrecada junto à comunidade, junto aos amigos, colaboradores, né, o lacre dessa latinha de alumínio. A cada 100 quilos, no caso desse produto, ou equivalente a 160 garrafas PET de 2 litros, né, nós temos direito a uma cadeira de roda. Já estamos na segunda, já com uma quantidade já suficiente para enviar e receber já a terceira cadeira de roda. A Adevasb também realiza o passeio ciclístico incluso, na Semana da Pessoa com Deficiência, ação que, além de ser uma atividade física, é uma maneira de dar visibilidade e de inserção dessas pessoas na sociedade. Não é nossa responsabilidade criar os espaços de atendimento, por exemplo. É nossa responsabilidade utilizar a rede e fazer com que a gestão pública tenha esses instrumentos. A Girassol ela tem uma agenda, né? Uma agenda anual, que são de eventos que já são fixos. Então nós temos o Baile do Arco-Íris, que é um evento mais voltado para a questão do carnaval, na época de fevereiro e março, antes um pouquinho do carnaval, em que a gente faz a escolha da corte gay, né, da corte LGBT. Depois nós temos a própria comemoração do aniversário da Girassol, que a gente sempre faz algum tipo de mobilização, que é em junho, dia 28 de junho. Em setembro, a gente tem a escolha do Miss e Mr. Diversidade, e dentro dessa escolha do Miss e Mr. Diversidade, a gente agrega outras ações, né, não se torna só essa. E no final do ano, em dezembro, nós temos a Mateada LGBT, que é acompanhada do SAI, toda aquela questão do 1º de dezembro, da luta contra o HIV/AIDS. A gente decidiu que nós vamos trabalhar muito mais a questão da cultura, né, como instrumento de fazer sim com que os LGBTs reflitam sobre questões de cuidado e prevenção em HIV/AIDS, mas que para além disso eles possam entender quem são eles dentro da sociedade, e a gente só faz isso através da cultura, né, por meio da cultura. O projeto da Quebrada, ele consiste em quê? Que é o mesmo projeto, o nome da fundação é Baita Rap, né? Mas consiste no quê? Em fazer um circuito nas escolas, na associação dos moradores e praças, né? Então o quê? Dentro de um período de um mês, a cada semana a gente vai tentar ir pelo menos em uma escola por semana, diferente, né? Uma só. Por mês a gente fazer um evento social ou na associação dos moradores, ou na praça, ou numa ocupação, né? Num campo de futebol, ou que já não seja consolidado, né? E daí a gente tentar desenvolver dentro da escola, mostrar todo o desenvolvimento, mostrar literatura, cinematografia, arte visual e plástica, que é o grafite, né? O conhecimento profissional, o conhecimento social da coisa, né? Porque dentro da escola, tu estimulando o raciocínio neles, mostrar que é a ostentação, em vez de tu ostentar o que tu não tem, né? Ostenta teu conhecimento. O poder não é arma de fogo, não é tu ter conceito na quebrada. Poder, meu poder é o poder do pensamento. Coesão social. A Secretaria do Desenvolvimento Social é o órgão responsável por ações de minimizar a exclusão social e de oferecer oportunidades à parcela da população mais vulnerável, através de projetos institucionais da Prefeitura Municipal. A principal missão da Secretaria
né, é desenvolver, socialmente falando. De que forma se faz isso? Tá? Entendemos, né, que não adianta fazer somente o assistencialismo, que muitas vezes é uma coisa passageira, mas precisamos trabalhar para que as pessoas, para que eles possam se desenvolver, e aí eu estou falando tanto na questão, digamos, financeira, né, de geração de renda, mas também na parte intelectual e até cultural da região onde vivem. Dentro do ISE, Incubadora Social Empreendedora, nós temos vários eixos. O primeiro eixo da Incubadora Social Empreendedora é o eixo prestadores de serviços. Tá? Por quê? Nós identificamos aqui na Secretaria que existem inúmeras pessoas que sabem fazer alguma coisa, sabem assentar um piso, entende alguma coisa de pedreiro, sabe fazer uma pintura, sabe fazer uma jardinagem, sabe ser uma diarista, sabe ser uma cuidadora de idosos ou um cuidador de idosos. Tem N coisas de prestador de serviço que pode se fazer. Foram apontadas situações que podem ser melhoradas no pilar da inclusão. Nesse atual governo que nós estamos, né, no nosso município, que a gente precisa, na realidade, de um entendimento. A gente entende que o governo é novo, né, que esse governo já esteve no poder em outros momentos, mas não existia um movimento tão forte, tão presente na sociedade. Quando quando teve a transição no início do ano, houve um desvínculo, né, que faz parte do processo, nas questões da saúde, de assistência, de cultura, que eram as nossas bases, né, de trabalho. Nós já dialogamos, já fomos a prefeito, já fomos a secretários, dialogamos para retomar esses laços, né? É importante que a gente refaça esses laços. Assim, o que mais assim a gente ouve, reclamações, como a gente sabe dizer assim, é a mobilidade. Eu passeio público, muitas, no caso assim, o espaço, no caso, que é destinado para essas pessoas, como rampas, como pisos táteis, no caso, assim, a gente se vê muito pouco, se vê quase que em área central da cidade. O que falta bastante é políticas públicas, né? Então, como a gente fala assim, nós como entidade, como a Devarb, a gente tem essa associação, no caso, para auxiliar, no caso, o próprio poder público, desenvolver ações de inclusão, o próprio esporte em São Borja quase não se vê, não vou dizer que não se vê, eu pelo menos não vejo assim, alguma coisa direcionada para essas pessoas com deficiência na prática do esporte. É muito pouco, quase não se vê, não tem. E então, São Borja é um polo cultural, de cultura, né? E então, se nós termos um espaço, nós tivermos mais espaços físicos para se apresentar, né? Nossos CTGs aqui, eles representam com muita maestria o movimento aqui em São Borja, fora daqui. Só que não há um apoio da população, né? Embora tenha melhorado, mas com certeza, se essa luta todos nos engajarmos, com certeza vai melhorar muito a cultura. Sempre está carecendo. São Borja, por exemplo, não tem nenhum espaço cultural que a gente possa fazer o nosso espetáculo de final de ano, para citar um exemplo que é próximo a nós. A gente acaba pagando aluguel e tudo porque não tem nenhuma infraestrutura pública ou mesmo um espaço de shows, assim, um espaço que mesmo que fosse privado, mas que fosse um privado mais, como é que posso dizer, financeiramente menos custoso, que tivesse um coletivo que tomasse conta. Temos um teatro, não temos nada estruturalmente assim, porque iniciativas culturais e artísticas a gente tem bastante. São Borja, se parar para pensar, é uma cidade pequena, mas que tem bastante iniciativa nesse sentido. Aqui é um município extremamente tradicionalista e conservador, né? Muito tradicionalista, né? Então, tu trazer esse tipo de arte no município
tradicional, que como é aqui na fronteira, é muito difícil, né? Então tu explicar para eles que esse tipo de arte ela é importante para o desenvolvimento, né, da cidade, da periferia, do comércio, da economia, porque tudo passa pelo favelado. Há muitas outras atividades de inclusão e cultura sendo desenvolvidas em São Borja. Pessoas, instituições e entidades que querem explorar ainda mais e preservar o que já existe, além de promover consciência e diálogo. E você, realiza ou conhece alguma iniciativa de inclusão em São Borja?